às vezes não precisamos de falar nem de mexer para sentir, basta estar. Ter problemas, mas conseguir resolvê-los. Portanto, não é não ter problemas, é fazer o caminho da vida com os altos e baixos. Às vezes é preciso respirar fundo. Intimidade do sucesso. Olá a todos, bem-vindos ao podcast Powerful Creators, onde falamos da intimidade do sucesso. Hoje temos connosco Elsa Bellencamp, atriz, pintora, realizadora e produtora de TV e cinema. É também assessora de imprensa e tem um número incontável de atividades. Elsa, muito bem-vinda, que prazer! Olá, Fátima, muito obrigada por me ter feito este convite, que eu agradeço-lhe desde já. Nós temos uma amiga em comum que me apresentou ao vosso projeto, ao Powerful Creators, e eu gostei imenso daquilo que vi, do vosso site, e gostei muito das entrevistas, e gostei imenso do trabalho que vocês estão a desenvolver ao nível pessoal. Portanto, estão a ajudar muita gente, penso eu, e muitos parabéns, e muito obrigada a eu de estar aqui convosco. Muito obrigada por essa introdução. Eu queria fazer essa introdução assim tão, tão bonita. Elsa, é mesmo um prazer enorme. Nós estamos muito contentes e admiramos muito o seu trabalho. E uma das primeiras perguntas que eu costumo fazer geralmente é: esta carreira de sucesso foi planeada? Você visualizou estas coisas que estão a acontecer? Uma carreira de sucesso. O sucesso para mim, Fátima, são pequenos sucessos. Normalmente as pessoas atribuem uma carreira de sucesso a marcos que nós vamos tendo ao longo da vida e que estão normalmente colados à fama, à exposição, ao protagonismo. E então as pessoas pensam e dizem: esta pessoa tem muito sucesso porque é uma pessoa que tem muita fama, porque aparece muito na televisão, ou toda a gente fala dela. Eu acho que muitas vezes as pessoas pensam que o sucesso é isso. E o sucesso, para mim, na minha opinião, dentro do meu percurso de vida, faz todos os dias um bocadinho. Se calhar eu conseguir tirar um sorriso de uma pessoa por dia, para mim é um pequeno sucesso. Também os grandes sucessos, aqueles que eu faço e os meus marcos de vida, o meu percurso de vida, obviamente que sim, que são sucessos, mas são sucessos do meu ponto de vista. Muitas vezes a fama, a exposição mediática, isso não quer dizer que seja um sucesso. Para mim, essas duas palavras estão um bocadinho, às vezes, ao contrário. Mas dentro do meu percurso, para lhe responder à sua pergunta, dentro do meu percurso de vida tive muitos sucessos, ainda bem, porque eu sou uma pessoa extremamente feliz com a vida, extremamente feliz comigo, e pelo meu percurso de vida, eu nunca tive nada assim de muito grave, que eu diga: meu Deus, tive uma infância, não, eu tive uma vida extremamente, eu fui abençoada pela vida que eu tive, porque de facto tive uma vida muito feliz, enquanto criança, enquanto adolescente, tive a possibilidade de poder estudar, muitas pessoas não têm essa possibilidade, tive a possibilidade de ter uns pais atentos, uns pais amorosos, no sentido do amor que me deram, de uma família fantástica, ter umas filhas também, ter feito o meu percurso depois do meu casamento e de 2 casamentos, enfim, mas depois da minha saída do núcleo familiar dos meus pais, eu construí, eu penso que eu tenho um conceito para o casamento ou uma relação, portanto, quando as pessoas saem de casa, dos pais, têm uma tendência a fazer o mesmo com as suas próprias vidas, ou seja, para mim o casamento pode ser um fractal, ou seja, pode ser a repetição desse núcleo, dessa bolha, onde nós temos a tendência de sermos exatamente iguais, ou de termos filhos, ou de construirmos a nossa geração futura. Portanto, para mim é um bocado fractal esta ideia, este conceito do casamento, do sair da bolha para outra bolha igual a esta, ou parecida, ou similar, e depois as outras bolhas todas, e vamos construindo percursos e caminhos fractais. O meu sucesso foram vários, foram pequeninos aqui, acolá. Eu sempre gostei muito daquilo que eu fiz em termos de trabalho. Eu gostei muito
Gosto muito de televisão, gosto muito de estar deste lado e do outro lado da câmara, porque eu sou atriz e ao mesmo tempo realizadora e produtora, mas realizadora não é, porque tenho mais aquela parte da criatividade, e eu gosto muito de construir, de contar histórias, de ser as histórias, e portanto, isso são os meus pequenos sucessos, mas um sucesso para mim também é todos os dias eu conseguir uma coisinha pequenina. Isto para mim é muito bom, porque a minha to-do list, se eu conseguir cumpri-la, nem que seja, sei lá, ir às compras ou fazer uma coisa do dia a dia, para mim já é um pequeno sucesso. Para lhe responder à pergunta, não sei se fui clara. E nós que trabalhamos nas artes temos muito esta tendência para apreciar cada obra, não é? Cada obra de arte é como se fosse um sucesso. E depois somos muito criativos, temos muitas ideias o tempo todo, então a gente vibra, a gente celebra cada ideia, não é? É verdade. Olha, e diga uma coisa, há um bocado falava dos seus pais, o seu pai foi um dos primeiros agentes artísticos do país. Houve influência aqui da parte dele na sua carreira artística? Fátima, sem dúvida, o meu pai é a minha grande referência, não é? Os meus pais, o meu pai por um lado e a minha mãe por outro, mas pelo lado do meu pai era um empresário artístico. Eu nasci nos bastidores do teatro, nos bastidores do cinema, da televisão, portanto eu vi o outro lado, não é? O meu pai foi ele que trouxe estes artistas todos que agora têm nome, não é? E na altura eu dava muito com esta parte dos bastidores e, portanto, sim, claro que o meu pai também como criativo, porque o meu pai também trabalhou num jornal, num diário, portanto num jornal conhecido, o Diário de Notícias, e o meu pai, como jornalista também, que foi antes de ser empresário, também me passou este bichinho da comunicação, era um grande comunicador, e portanto, claro que sim, que tenho essas referências do meu pai, e também a sabedoria toda, porque o meu pai era muito mais velho que a minha mãe, 26 anos mais velho que a minha mãe, e portanto tinha de facto uma sabedoria e uma experiência de vida muito grande, e passou-me esses valores, e claro que sim, foi uma referência. A minha mãe por outros motivos, pronto, mas sim, claro que sim. Qual seria assim a mensagem mais forte que sente que teria ficado do seu pai? Alguma ação, alguma frase? Há uma frase, sim. Quando eu era jovem, portanto adolescente, nós tínhamos aqueles posters que nós metemos no quarto. E então havia, e há uma associação que se chama ITAL, agora já não há, mas pronto, isso chamava-se ITAL, que tinha uns posters e que dizia o amor é, ou a felicidade é. E eu tinha um póster desses no meu quarto, que dizia a felicidade é. E depois tinha umas linhas para nós perguntarmos aos nossos amigos, para eles escreverem no póster o que é a felicidade para eles. E eu perguntei ao meu pai o que era a felicidade para ele. E o meu pai respondeu-me uma frase que me tem seguido ao longo da minha vida, ainda hoje, obviamente, eu tento passar esta ideia. A felicidade, dizia ao meu pai, já não está entre nós o meu pai, claro, dizia ao meu pai que a felicidade é ter problemas, mas conseguir resolvê-los. Portanto, não é não ter problemas, é fazer o caminho da vida, com os altos e baixos que nós temos, mas conseguir tornear é como a água que consegue contornar do rio, consegue contornar as pedras e, portanto, chegar ao seu bom porto. Foi a grande frase do meu pai, ainda hoje me ajuda imenso e me dá força para algumas coisas. De facto, sim, é uma pequena história. Porque, sem dúvida, desafios a gente tem sempre, eu costumo partilhar isso também, desafios a gente tem sempre. E achamos, no momento em que estamos a passar por eles, que é o maior problema de sempre, o maior desafio é aquilo que eu estou a viver hoje. E depois olhamos uns anos para trás e pensamos assim, pá, aquele problema afinal nem era problema nenhum, aquilo era só da minha cabeça, não é? Então, esse modo como nós enfrentamos ou encaramos, ou não é? É interessante. E é engraçado, Elsa, porque uma das coisas que eu sinto em relação ao sucesso, e digamos sucesso, aquilo que nós falávamos há um bocado, né? Aquele estado bem, é conviver com pessoas com bastante sabedoria, que nos ensinam bastante. E a Elsa, vejo não só pelos seus pais, mas também conheceu muito cedo o Manuel de Oliveira. Né? Como é que foi Eu fiz um filme. Como é que foi participar no Amor de Perdição como Mariana? Olha, o Fátima foi uma das coisas, lá está, os tais marcos que nós temos na vida, foi um sucesso, mas não do ponto de vista mediático, também foi, pronto, foram as duas coisas, mas foi uma experiência. Eu era muito novinha quando comecei no cinema como atriz,
eu tinha 18 anos, era mesmo muito novinha, não sabia nada, nunca tinha feito cinema, sabia, pronto, da experiência que eu tinha com o meu pai, mas dos bastidores. A primeira vez que eu fiz um papel principal num filme, ainda por cima, que demorou 2 anos e meio a filmar, e foi assim uma coisa enorme, uma coisa muito importante, não é? Porque no fundo o Manuel de Oliveira era uma referência no cinema português, foi quando eu fiz o Amor de Perdição. Eu acho que aprendi tudo, a imagem, o conceito da construção, o conceito da textura, da cor, do equilíbrio, do enquadramento, tudo aquilo que me levou depois, mais tarde, a ir para a realização, ser realizadora e também trabalhar com a imagem e trabalhar com a comunicação, foi a partir do momento em que eu comecei a fazer cinema e comecei com o Manuel de Oliveira. Portanto, foi uma experiência que me deu um mote para a minha profissão e para a minha vida. É fantástico. Foi super interessante, obviamente. Ainda hoje tenho imensas recordações do Amor de Perdição, que foi de facto um grande marco para mim. Tem assim alguma situação mais marcante que queira partilhar em relação ao Amor de Perdição? Assim, alguma coisa? Há tantas, desde ter estado 9 horas dentro de água seguidas numa piscina para filmar a cena do suicídio, portanto, que foi uma coisa fantástica, não é? Em termos de experiência, não é? De experiência como atriz, foi muito desafiante. Também foi desafiante o facto do Manuel de Oliveira ser uma pessoa muito sui generis, uma pessoa que não é fácil, não foi fácil lidar com ele, é um gênio, não é, do cinema, do enquadramento, daquilo que está tudo equilibradíssimo. Aquilo são pinturas, eu costumo dizer que o Manuel de Oliveira é o pintor da tela do cinema. Portanto, do ponto de vista do preciosismo do Manuel de Oliveira, ele sabia tão bem o que é que tinha que fazer e como tinha que fazer, que às vezes não nos davam indicações, a mim não me dava indicações, e houve um dia e que eu estava extremamente perdida no platô, no estúdio, e dizia assim, meu Deus, eu sei o que é que tenho que dizer, eu sei para onde é que eu tenho que ir, mas não estou a entender, não estou a absorver, não estou a sentir com o meu corpo, não é? Comigo, eu, atriz, e a Elsa também, portanto a Mariana e a Elsa, nunca consegui fazer a diferença entre a personagem nesse caso, e eu. Eu pensei assim, eu tenho que perguntar ao Manuel de Oliveira o que é que estou aqui a fazer, porque eu não o estou a sentir. E eu precisava de sentir, precisava de mexer com o corpo, precisava de... E então fui falar com ele e disse, olha, com imenso respeito, peço que desculpa, nós já tínhamos estado há uns meses, já estava mais ou menos a meio das filmagens, mas nesse dia eu senti-me perdida. E eu disse ao Manuel de Oliveira, desculpe, eu não estou a perceber muito bem o que é que quer de mim. Eu sei as marcações, sei para onde é que tenho, o que é que tenho que fazer, o que é que tenho que dizer, mas não estou a senti-lo. E ele então fez uma coisa fantástica, disse, hoje não há filmagens para ninguém, vamos dar o dia por completo, e pegou em mim e esteve o resto da tarde toda a falarmos os dois, não sobre o filme, sobre a vida. E a partir daí comecei a perceber quem era o Manuel de Oliveira e ajudou-me imenso, foi uma pequena história também. E houve imensas histórias, por exemplo, ele não me deixava cortar o cabelo, porque tinha que ser exatamente como eu tinha, não me deixava ir à praia para não ficar com sardas, que eu tinha a tendência, portanto não podia apanhar sol, durante 2 anos e meio de filmagens, imagino, não é? Eu estava ali controladíssima, mas foi uma experiência de vida fabulosa. E de facto ele ensinou-me como é que se pode, através de uma imagem que muitas vezes está estática, portanto não mexe muito, conseguir traduzir e conseguir descodificar as emoções. E isso para um ator, sobretudo para uma rapariga que estava a começar, foi muito intenso, mas depois ajudou-me mais tarde, quando eu também dei aulas de teatro e também formei outros atores e outras pessoas que também estavam a começar. Nas minhas aulas eu tentei de certa forma, não repetir a mesma coisa, mas conseguir dar este conceito do sentir. Muitas vezes sentimos só com o olhar, sentimos com o silêncio. Os silêncios também fazem parte da música, as pausas. Portanto, quando nós sentimos, às vezes não precisamos de falar nem de mexer para sentir, basta estar. Elsa,
estava a falar e eu estava a sentir tudo o que estava a dizer, estava quase a emocionar-me, porque eu acho que estava um filme fantástico essa tarde que você teve com o Manuel de Oliveira. Sem dúvida, Fátima, sem dúvida. A cena em si de ir falar e dele parar tudo, e agora vamos falar da vida. E aí ter mesmo, porque quando nós temos possibilidade de estar ao pé destas pessoas, só o estar ao pé, a gente já sente uma energia contagiante. Essa energia de gênio, essa energia de partilhado, que geralmente estas pessoas, elas têm tantas ideias que são fora da caixa, não é? E olha, e se o outro não compreende, não faz mal, porque eu vou dizer o que eu sinto, e é isto, não é? E depois não são tão compreendidos, não é? O Manuel de Oliveira era uma pessoa muito que se fazia muito respeitar, ele respeitava imenso os atores, e portanto eu penso que as pessoas ouviam o Manuel de Oliveira. Esta coisa do ouvir também é muito interessante, porque quando uma pessoa tem um estatuto, ou pela idade, porque na altura o Manuel de Oliveira já era uma pessoa com alguma idade, quando uma pessoa, e eu agora que chego a esta idade também, eu penso assim, de facto, o que é que a idade me trouxe? Trouxe-me o silêncio, mais silêncio do ponto de vista do saber ouvir. Às vezes nós dizemos, as pessoas são mais permissivas, compreendem mais, mas nós conseguimos fazer as tais pausas para ouvir aqueles mais apaixonados pela vida, que são as pessoas mais novas. Eu fui muito apaixonada, ainda sou um bocado apaixonada pelo aquilo que eu gosto, eu gosto de falar, eu gosto de ir à luta, eu gosto de conseguir, não é? Mas também entendo que às vezes preciso do silêncio, não é? Para ouvir os que estão a começar agora, estão mais apaixonados do que eu, provavelmente, apaixonados entre aspas, porque eu nunca deixei de estar, mas o silêncio e estes silêncios são fundamentais. O Manuel Oliveira tinha também essa facilidade de ser muito respeitado e de ter aquele estatuto já do saber ouvir e do silêncio, portanto também aprendi muito com ele. E Elsa, aqui mais focado na Elsa agora, uma das coisas que eu aprendi com o meu mentor, a minha vida mudou muito, porque tive um mentor também assim a orientar-me, e uma das coisas que eu aprendi é que as emoções são o nosso guia, e eu gostava de perguntar à Elsa como é que se sente, de que modo é que as suas emoções são o seu guia, de que modo é que a Elsa ouve a sua intuição, de que modo é que a Elsa conecta com a sua voz interior? É pela intuição, de facto. Eu achava que não, eu achava que tinha que estudar muito bem as situações, fazer aquela coisa dos prós e dos contras, portanto saber exatamente onde é que eu estava, ver tudo ao pormenor, e não ouvir mais nada. E fazer tudo de uma maneira muito, muito estática, quase, não é? Quase muito matemática. A pouco e pouco comecei a pensar que de facto às vezes é preciso respirar fundo. Quando eu não consigo chegar a alguma conclusão que preciso chegar na altura, muitas vezes ponho esse problema ou essa situação de parte, um bocadinho de lado, deixo pousar, ponho naquela gaveta dos silêncios, porque precisam das pausas, eu vou fazer outra coisa qualquer, vou andar, vou ouvir música, vou comer, vou passear, vou fazer outra coisa qualquer. E depois, mais tarde, a resposta está lá. Muitas vezes, de facto, as pessoas podem chamar-lhe meditação, podem chamar caminho interior, portanto, há uma série de conotações que servem, são exercícios que servem para chegarmos a esses sítios onde as coisas ficam ali paradas sem solução. Eu vou buscar, muitas vezes, estas soluções do parar, do pousar, do instinto, porque de facto o instinto, a maior parte das vezes para mim, tem razão. Às vezes queria contrariar esse conceito, dizer assim, não, isto tem que ser mais científico do que parece, mas o científico também é um instinto, não é? A parte toda da comunidade, do ser-se científico, também são pessoas que são visionários, são sonhadores,
todos eles são, e questionaram, e puseram mais questões e questionaram ainda mais, e portanto esse pôr da questão, do ser visionário também é um bocadinho ir-se por instinto, e portanto o instinto para mim serviu-me, ainda me serve. E é assim que nós somos os realizadores da nossa própria vida, não é? Vamos seguindo as nossas paixões, o nosso instinto, vamos conhecendo as pessoas certas. Verdade. E depois tem o outro lado, Elsa, que é, eu sei que quando esteve a trabalhar na RTP, trabalhava muito com um público pequenino, digamos assim. Portanto, tem este lado também do serviço. De que modo é que se conecta tanto com este dar, sobretudo ao público mais infantil? Eu na RTP fiz tudo, desde começar na informação, né, porque nós temos que fazer praticamente tudo, não nos podemos recusar a fazer nada, porque faz parte, não é, da aprendizagem. Mas eu fiz também muitos programas infantis e juvenis, e, portanto para o público mais pequeno, que é uma grande responsabilidade. O que as pessoas pensam que os programas infantis são programas menores, porque são para as crianças, não são, é o contrário. Nós temos de ter muito mais cuidado da maneira como nós construímos os programas para o público mais jovem, para os jovens e para as crianças, porque a história da maneira como falamos, a história dos conceitos, a história dos conselhos é muito mais, para mim, é muito mais importante foi mais importante trabalhar para os jovens e para as crianças como serviço público, porque nós temos a obrigação nas televisões de fazer serviço público, nós trabalhamos para o público. Se nós não tivermos público, nós não temos trabalho, não é? Portanto, nós temos de ter sempre a ideia do público, que é o nosso target, é o nosso alvo. E, portanto, quando trabalhei para as crianças e para os jovens, foi no sentido de melhorar a qualidade de vida, no sentido da cultura, de dar um pouco mais de cultura, de sabedoria, brincando, porque nós não estamos na escola, não é? Mas, portanto, a televisão não é suposto ser a escola, não é suposto educar como a escola. É suposto fazer um serviço público, se calhar através de outros meios, através da brincadeira, através do desenho animado, através de uma apresentação, de um jogo, etc. Mas essa parte toda da psicopedagogia está muito presente nos programas infantis e eu tive muito cuidado quando os fiz. Interessante isso, porque a parte do serviço é importante a gente dar, né? Quanto mais damos, também mais recebemos, então acho muito bonito. Elsa, eu sinto que a Elsa dá muito nas suas pinturas, passa muitas emoções, tem um lado místico, digamos assim. De que modo é que as suas pinturas são os seus próprios sonhos? Porque são os sonhos, de facto. Ou se são, se calhar, o que eu quero dizer, não me exprimi bem, peço desculpa, elas são, digamos assim, uma ponte entre o passado e o futuro, ou elas são mais os sonhos neste agora, ou neste que vai vir? São, de facto, isso tudo, não é? Mas são, sobretudo, as minhas experiências oníricas. Ou seja, eu quando sonho, não consigo depois, quando me lembro dos sonhos, porque eu lembro-me dos sonhos todos os dias. E há aqueles sonhos que são os sonhos comuns do dia a dia, portanto, nós sabemos que estamos naquela situação do sonho, mas depois há uns sonhos diferentes, que são sítios, espaços, atmosferas, onde nós de vez em quando vamos, são sítios onde nós de vez em quando vamos, e eu de vez em quando vou lá. E depois é muito difícil para mim traduzir por palavras onde é que eu estive. E a única maneira que eu sei ou que consegui fazer um bocadinho mais parecido com isso foi através da pintura. Portanto, a minha necessidade de pintar desde sempre foi criar atmosferas, criar espaços, texturas que eu vivenciei, que eu experimentei fisicamente, porque no sonho essa experiência foi vivida como se fosse vivenciada fisicamente, mas que eu não consigo traduzir para a minha realidade e, portanto, através da pintura,
é a única forma que eu consigo de chegar lá. A paleta de cor não é a mesma, porque é outra, não é exatamente aquele sítio, mas é o mais parecido que eu encontrei para conseguir traduzir e passar para as pessoas esta partilha dos sítios onde eu de vez em quando vou, que são as minhas experiências oníricas, portanto são os meus sonhos, de facto. Acho lindíssima essa conexão, e acho lindíssima como a Elsa conecta todos os pontos. A gente tem a pintura que é muito visual, mas temos também aqui a realização, e eu sei que a Elsa agora também está a trabalhar num projeto novo, não é? Que seria muito interessante de partilharmos, até pela missão que eu entendi que este projeto tem. Ora bem, eu nunca deixei de ser realizadora e produtora, e depois de sair da RTP, eu tive uma passagem por várias produtoras como diretora criativa, fiz publicidade, fiz marketing e, portanto, fiz esse trabalho todo. Eu só defendo ou só crio uma campanha quando eu acredito num produto ou quando acredito nessa ideia, nesse conceito, porque senão é muito difícil, entre aspas, vender uma coisa na qual eu não faço parte, eu não acredito. Depois dessa minha passagem toda por estes sítios, eu agora estou a trabalhar com uma empresa que é o ITN, que é uma empresa que se dedica à mobilidade, ou seja, e não só à mobilidade, mas tem como missão e como objetivo trabalhar os jovens, sobretudo os jovens das universidades, porque nós estamos a trabalhar com várias universidades. O projeto é um projeto que vem da Suécia, que existe também já em Atlanta, nos Estados Unidos, e agora vamos implementá-lo em Portugal, em Lisboa ou na zona ali ribeirinha. O que é que consiste este projeto? É o Podcast City, consiste em trazer uma alternativa sustentável, sobretudo aos jovens. Isto é para toda a gente, não é só para os jovens, mas esta ideia de passar esta mensagem aos jovens é extremamente importante, porque eles são a nossa herança, são o nosso futuro. A ideia de nós termos menos carros, mais árvores, mais vida, ou seja, less is more, e portanto menos carros, cada carro ocupa 4 lugares, portanto nós temos às vezes os carros parados enquanto trabalhamos, enquanto dormimos, enquanto os carros estão a ocupar um espaço que devia ser ocupado por vida, pelas árvores, pelas pessoas e por sítios provavelmente de lazer. Nós queremos trazer esta ideia às grandes cidades, onde as pessoas passam muito tempo dentro dos carros, não têm qualidade de vida porque passam muito tempo também dentro dos próprios transportes, e não só, portanto, isto também tem muito a ver com a saúde, tem muito a ver com outras disciplinas que estão dentro do foco desta ideia, deste conceito. E o podcast são outra espécie de transporte alternativo, ou seja, eu não lhe quero chamar alternativo, mas é outra espécie de transporte que serve o público. Nós não temos que estar em filas de trânsito, nós temos que perder tempo, são uma espécie de autocarros bolhas, eles existem, eu depois posso lhe mandar um link se a Fátima quiser depois partilhar, e é uma ideia diferente de vivenciar as cidades, sobretudo os espaços o mais cosmopolita, portanto, onde nós temos mais aglomerado de pessoas, e trazer com este conceito mais vida, mais saúde, mais tempo e mais alegria e mais cor às pessoas e às cidades. E trabalhamos muito com as universidades, trabalhamos muito com os jovens que estão a estudar estes espaços na cidade e a trabalhá-los no ponto de vista do mapa, não é? E de saber o que é que eles podem trazer para estes espaços que seja uma mais-valia para a cidade, para as pessoas, para o mundo e para o planeta. Portanto, é este o projeto. Parabéns, Elsa, porque não é só o arranjar mais espaço para as árvores, é o poluir menos, o entender aqui como é que podemos melhorar o nosso planeta, e eu acho fantástico quando nós conseguimos
como é que eu ia dizer? Nós já estamos num ponto da nossa carreira em que nos sentimos de bem com a nossa vida, mas sentimos que nada disso é suficiente se nós não estivermos de bem com o que está à nossa volta, com o nosso planeta, com o lugar onde vivemos, com as pessoas que estão no mesmo lugar que nós, no fundo. Nós vamos deixar o link aqui na descrição. Muito obrigada. Não sei se tem algum site também ou redes sociais que a Elsa queira partilhar. Sim, a partir de agora isso vai acontecer porque eu estou a trabalhar portanto, isto já existe há bastante tempo, eu só comecei agora, e pronto, isto existe, portanto, houve uma conferência agora em Atlanta no passado mês de novembro. Vamos fazer uma apresentação do Podcast City em Lisboa, provavelmente no início do próximo ano. E portanto isto está tudo em fase de arranque, ou seja, as reuniões com as universidades, com as pessoas, os centros decisórios deste país que trabalham com mobilidade, trabalham com, portanto, estas disciplinas todas. Nós estamos na fase do arranque e, portanto, obviamente que sim, agradeço-lhe imenso. Se quiser depois fazer alguma menção com um link, eu fico-lhe imensamente agradecida, até mesmo porque a partilha é importante. Sem dúvida. Sabe que eu morei no Canadá 2 anos e eu na altura conheci o car sharing, o sistema de car sharing, em que nós usamos o carro, abrimos com um comando ou com o telemóvel e usamos e depois deixamos o carro e quem estiver perto e quiser usar o carro pode usar. Ou seja, também tem assim uma... E eu pensei, pá, isto é fantástico, isto tinha que ter em Portugal. E passados uns anos depois apareceu aqui em Portugal também. Ou seja, estas ideias têm que chegar a Portugal. Nós temos que abrir o nosso país para trazer estas ideias. Isto é inovador, já está a acontecer noutros países, porque é que não está a acontecer aqui ainda, não é? Vai acontecer, mas vai acontecer. Vai acontecer, já está a acontecer. Já está a acontecer e quanto mais apoiarmos a ideia, eu acredito muito que acreditar e apoiar é indispensável, porque nós temos esse poder com esta energia de fazer as coisas acontecerem. A ideia de facto também é essa, a comunicação nesse sentido é criar esta ideia interessante para que as pessoas não achem que isto é uma coisa que nós estamos a impor, é para que as pessoas digam, eu quero fazer parte disto, não é? Exato. Eu quero fazer parte deste game changer, deste conceito novo, não é? Nós queremos fazer parte de qualquer coisa que é bom para os outros ou que é bom para todos. E então nós queremos tentar que a comunicação seja nesse sentido vem fazer parte disto, não é? Eu quero fazer parte disto, eu também quero fazer parte disto. Portanto, a ideia não é impor um conceito, mas sim fazer com que as pessoas queiram fazer parte, e é um convite, é uma maneira diferente de convidar. Venham lá fazer parte desta nova maneira de estar na vida e também ajudar-nos, ajudar os outros, ajudar o planeta, ainda por cima nestes tempos tão conturbados que nós estamos a viver agora, temos que ser cada vez mais unidos e temos que perceber que isto tudo são pequenos sucessos, para pegar na sua primeira pergunta, que se calhar faz parte de um percurso de vida e que é preciso que sejam entendidos pelos outros. E eu vou aproveitar essa deixa do sucesso. Tem uma pergunta que eu sempre faço a todos os nossos convidados aqui no podcast, que é: qual é o segredo do sucesso na sua carreira? Será que eu tenho um segredo? Oh, Fátima, não faço ideia qual é o segredo do sucesso da minha carreira. Eu fiz uma peça uma vez com a Eu Apoloni, enquanto realizadora na televisão, que se chamava, uma peça giríssima, que se chamava Socorro, sou uma mulher de sucesso. A peça chamava-se assim. E eu percebi muito bem o que é que isso quer dizer, porque, socorro, estou a ser bombardeada aqui por uma série de gente, mediaticamente, os paparazzi, isto e aquilo. Portanto, nesse sentido, houve algumas passagens da minha vida que, de facto, passei por elas, não é? Quando a pessoa está mais exposta. Cinema, essa coisa toda. Mas o meu sucesso é eu conseguir ter a minha paz, e conseguir olhar para a minha vida como
como espectadora e dizer assim, ok, conseguiste cumprir. E todos os dias eu quero cumprir mais. Eu não digo, eu já tenho, pronto, eu fiz isto e não faço mais nada. Não, eu quero cumprir, eu quero escrever mais, estou agora a acabar outro livro, portanto, a pintura sim faz parte, a escrita faz parte, estes projetos fazem parte, portanto, isto no fundo, o que é a chave, o segredo do sucesso é querer, é a vontade de dizer, abrir as portas e a vontade de dizer, sim, eu quero fazer, eu quero arriscar, eu quero o desafio, eu quero aceitar o desafio. É esse o sucesso, é esse o segredo. Foi o meu, não sei se é para os outros, mas para mim é o nunca desistir e dizer, ok, vamos lá. Estou sem palavras, Elsa, porque essa atitude é fantástica. Eu gostei que a Elsa falasse olhar a vida como espectadora e, ao mesmo tempo, o agir, né? Depois não disse, mas as suas palavras queriam dizer isso, agir como a personagem principal, digamos assim, né? Agir, tomar a opção. Portanto, no fundo é sermos realizadores da nossa própria vida, porque o realizador faz isso mesmo. Ou estou enganada? Não, de maneira nenhuma. Eu costumo dizer que quando me acontece qualquer coisa de muito bonito, que me acontece praticamente todos os dias, que é só uma questão de nós estarmos atentos, que nós conseguimos ver qualquer coisa de bonito todos os dias. Isto não é aquela coisa dos violinos, agora estás a mandar a música, não é nada disso, mas nós conseguimos ver coisas bonitas todos os dias. É só olhar, é só saber ver. E quando isso me acontece, eu tenho um pensamento que digo, ok, vou pôr este frame, este fotograma, no filme da minha vida, porque todos os dias eu ponho mais um fotograma, não é? Ponho mais um frame, às vezes ponho 3, às vezes ponho 4, às vezes ponho uma sequência, mas todos os dias eu ponho mais um bocadinho, junto esse frame, esse fotograma, ao grande filme da vida. Somos nós que o fazemos, com certeza que sim. Fantástico, Elsa, fantástico. É mesmo uma honra enorme estar aqui consigo. É uma honra também estar consigo, Fátima. Muito obrigada. Tem alguma mensagem que queira deixar para quem nos ouve? Porque eu acho que é tão rico quando nós podemos falar de emoções, falar de sabedoria, falar de realizarmos a nossa própria vida, acrescentarmos estes frames, porque tudo aquilo em que nós focamos expande. Portanto, quando nós estamos a pôr aquele framezinho, estamos a expandir aquele pedaço e amanhã aquele segundo vai se tornar em 10 e em 20 e em 60. E eu acho que a gente já disse aqui muita coisa, mas à mesma vou perguntar à Elsa, antes de a gente terminar, tem alguma mensagem que queira deixar para quem nos ouve? Os clichês do costume, não é? O sejam felizes, não desistam, essa coisa toda, mas sobretudo a grande mensagem é união. A união com as outras pessoas. É muito importante nós estarmos perto, sentirmos, o sentir, o toque, o olhar, o ouvir, o saber ouvir, o saber ver, o aceitar, o não discriminar, esses conceitos todos que agora estão muito na moda, mas isso é preciso praticá-lo, portanto, tragam para a vossa vida, esta é a minha mensagem e aquilo que nós costumamos dizer, pratiquem-no. A prática destas coisas é super importante, é fundamental, que nós, todos os dias, um bocadinho só. Há quem não consiga fazer determinadas coisas, mas não é tentar, façam um bocadinho todos os dias, mas façam, aceitem a aceitação, aceitem, nós próprios precisamos de nos aceitarmos cada vez mais, e há pessoas que não conseguem fazer esse trabalho, esse exercício, portanto a aceitação. E também a teimosia, é preciso ser um bocadinho teimoso, no bom sentido da palavra, e a luta, a teimosia, o querer, a vontade, isso tudo é estar vivo, e celebremos a vida, celebrar a vida todos os dias, em pequeninas coisas, porque ser simples não quer dizer ser simplista, portanto, vamos lá pegar nas pequenas coisas simples da vida, que não custa nada, e fazer cada vez um bocadinho mais, e todos os dias um pouquinho mais. Lindíssimo, Elsa, muito obrigada. Obrigada. Nós vamos deixar aqui na descrição os links, está bem, para as pessoas poderem entrar em contacto, não só o seu projeto, mas também a própria Elsa. Muito obrigada, Fátima. Quero agradecer por este momento e pela partilha tão sábia que teve connosco hoje. Obrigada e muito sucesso para o vosso canal e o vosso projeto também.
e foi um gosto enorme estar aqui e conhecê-la e estar aqui consigo. Obrigada, Elsa. Obrigada também. Obrigada. Beijinho. Beijinho.